A história, tal como a conhecemos, é apenas uma versão, a versão dos vencedores. Há 2000 anos, o cristianismo não era um monólito, era um campo de batalha, uma guerra de ideias, uma guerra de textos, uma guerra pela alma da humanidade. Nesta guerra, as baixas foram inúmeras, evangelhos foram queimados, mestres declarados hereges, comunidades inteiras varridas da face da terra. A linha ortodoxa prevaleceu, legando-nos o Novo Testamento na forma que hoje repousa em cada altar. Mas os derrotados não desapareceram sem deixar rasto. Eles esconderam os seus tesouros, selaram as suas verdades em jarros de barro e confiaram-nas ao guardião mais fiável da terra, o deserto. Egito, a província de Elminha, o lugar onde o Nilo separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Aqui, nas cavernas áridas da montanha, o tempo comporta-se de forma diferente. Em 1978, ocorreu aqui um evento que décadas mais tarde provocaria um terremoto no Vaticano e abalaria a nossa compreensão da figura que se tornou sinônimo do mal absoluto, Judas Iscariotes. Camponeses locais, os felás, procuravam tesouros. Procuravam ouro, joias, amuletos, mas o que encontraram valia no mercado negro mais do que o ouro. Uma caixa de pedra e dentro um livro. Não um rolo, mas um códice, um livro com páginas cozidas com fios antigos. Estava envolto em couro. Quando o abriram, as frágeis páginas de papiro começaram a desfazer-se. Os camponeses não sabiam ler a antiga língua copta. Não sabiam que tinham nas mãos o texto que o bispo Ireneu de Leão, no ano de 180 da nossa era, ordenara que fosse destruído e esquecido para sempre. Não sabiam que era o Evangelho de Judas, um texto onde Jesus chama a Judas o seu amigo mais próximo. Um texto onde a traição não é um pecado, mas um ato supremo de obediência. Este manuscrito atravessou o inferno. Foi roubado, congelado, vendido, escondido no cofre de um banco. Apodreceu durante 30 anos antes de chegar à mesa dos acadêmicos. E quando decifraram, o mundo estremeceu. O destino do próprio códice é um thriller. Após a sua descoberta, chegou às mãos de Hannah, um negociante de antiguidades do Cairo. Hannah não conhecia o seu conteúdo, mas percebia a sua antiguidade. Em 1983, o seu apartamento foi assaltado. Os ladrões levaram todos os objetos de valor, mas deixaram para trás o livro velho e apodrecido. Não faziam ideia de que o seu valor era incalculável. Aterrorizado, Hannah tomou uma decisão fatídica: contrabandear o artefacto para fora do Egito. Assim começa a odisseia moderna de uma ideia antiga. Uma ideia tão perigosa que foi enterrada por quase 2 milênios. Talvez a areia do deserto não guarde apenas os mortos e os seus tesouros, mas também as verdades que fomos ensinados a temer. Verdades que, uma vez desenterradas, não questionam apenas a história, mas a própria natureza da fé e da traição, deixando-nos a ponderar se o maior herege não poderia ter sido, afinal, o discípulo mais fiel. Foi um crime, o contrabando de um tesouro nacional. O códice foi levado clandestinamente para a Suíça, para Genebra. Num quarto de hotel, o seu detentor encontrou-se com um perito. O preço exigido, 3 milhões de dólares. Os acadêmicos, ao verem o estado do papiro, ficaram horrorizados, mas o valor era proibitivo. O negócio fracassou. Desapontado, o contrabandista voou para Nova York. E aí, cometeu um crime contra a própria história. Não vendeu o livro. Em vez disso, depositou-o num cofre bancário, numa agência em Hicksville, Long Island. O papiro foi abandonado numa caixa de metal, com aluguer pago para vários anos. Foi uma sentença de morte. O papiro é matéria orgânica. Exige um microclima específico para sobreviver. Dentro do cofre de aço, a umidade era fatal. As fibras começaram a ressequir. As páginas, que tinham resistido 1.700 anos no deserto, começaram a desfazer-se em pó ao longo de 16 anos em Nova York.
O códice agonizava. Só no ano 2000, uma antiquária suíça, Frida Nussberger Tschakos, uma mulher com um instinto infalível para obras-primas, adquiriu o manuscrito. Quando abriu a caixa, chorou. O livro transformara-se numa amálgama de centenas de pequenos fragmentos acastanhados. A ordem das páginas perdera-se. As partes superiores das folhas tinham se desintegrado em areia. Ela batizou-o de Códice Tschakos e entregou-o à Fundação Maecenas para uma missão de salvamento. Em Basileia, num laboratório especial, reuniram-se os melhores restauradores do mundo. A liderar o processo estava Rodolphe Kasser, uma lenda da coptologia, o homem que traduzira a biblioteca de Nag Hammadi. Quando viu os fragmentos, a sua sentença foi demolidora. Jamais conseguiremos ler isto. Mas eles começaram, com pinças, com microscópios, sob vidro, onde um simples sopro poderia apagar para sempre as palavras. Era um puzzle de milhares de peças, sem qualquer imagem de referência. Juntavam o texto pelo sentido, pelas fibras do papiro, pela forma das rasgaduras. 5 anos. 5 anos de silêncio e de um trabalho meticuloso. E do caos começaram a emergir palavras. Judas e Jesus. Trair. O mundo da ciência é cínico. Ninguém acreditou de início na existência de um evangelho de Judas. A revelação era demasiado sensacional. O mercado estava saturado de falsificações. Era preciso uma prova irrefutável. Iniciou-se a fase de perícia forense. A equipa foi liderada por Timothy Jewell, da Universidade do Arizona, o cientista que datou o sudário de Turim. Utilizou a espectrometria de massa com aceleradores. Para isso, foi necessário queimar um fragmento minúsculo do papiro, transformá-lo em grafite e contar os átomos do isótopo carbono 14. 5 amostras do papiro e da sua encadenação em couro foram testadas. O resultado? O ano 280 da nossa era, com uma margem de erro de 60 anos. Isto significa que o papiro foi criado entre os anos 220 e 340, um período que se encaixa perfeitamente na era de florescimento do gnosticismo e antes do momento em que o cristianismo se tornaria a religião do Estado. A poeira de um cofre bancário quase silenciou para sempre uma voz do passado. Uma voz que, resgatada do esquecimento, nos obriga a questionar as histórias que julgávamos imutáveis. Nas margens do segundo século, uma ordem foi dada para destruir textos considerados heréticos. O manuscrito em questão é um original do 3º ou 4º século, uma cópia de um original grego ainda mais antigo, provavelmente escrito em meados do século II. Mas datar o papiro não é suficiente. É possível pegar num papiro antigo, lavar os registros comerciais que continha e escrever um novo texto por cima, um palimpsesto. Era preciso analisar a tinta. Entraram em cena os químicos da Macron Associates, em Chicago, os mesmos que analisaram a tinta da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Utilizaram espectroscopia Raman e análise de fluorescência de raios-x. A antiga tinta egípcia era feita de fuligem, carbono e goma arábica. Mais tarde, na Idade Média, surgiram as tintas ferrogálicas. Se fosse encontrado ferro na tinta, seria uma falsificação. Os scanners revelaram carbono puro, uma tinta de base aquosa, com adição de goma arábica, a receita exata do 3º século. E, finalmente, o teste mais complexo, o teste de migração. Ao longo de 1.700 anos, a tinta não seca apenas. Entra numa reação química com o papiro. Sob o microscópio eletrônico, é possível ver como o pigmento penetra na estrutura das fibras, cristaliza e altera a cor da celulose. Criar tal efeito artificialmente em poucos anos é impossível. É a própria impressão digital do tempo. O veredito da comissão da National Geographic foi inequívoco. O documento era absolutamente autêntico. Não era uma falsificação moderna. Era uma voz do passado que tentaram silenciar.
O Códice Tchakos. Não é um único livro, mas uma coleção, uma biblioteca em formato de bolso. No seu interior, continha 4 textos. O primeiro, a Epístola de Pedro a Filipe. O segundo, o primeiro Apocalipse de Tiago, um texto onde Jesus adverte o seu irmão sobre o sofrimento que virá. O terceiro, um fragmento intitulado Livro de Diógenes. E o quarto, finalmente, o Evangelho de Judas. Todos estes textos partilham um traço comum. São gnósticos. Quem eram os gnósticos? Estamos habituados a pensar nos primeiros cristãos como um grupo unificado de mártires, devorados por leões na arena. A realidade era outra. O cristianismo primitivo era um caldeirão fervilhante de ideias. Existiam dezenas de seitas. Umas consideravam Jesus um homem, outras um espírito, outras ainda um anjo. Os gnósticos, do grego gnosis, conhecimento, eram os intelectuais do seu tempo. A sua filosofia era radical e pessimista. Acreditavam que o mundo material é maligno, uma prisão, um erro. O Deus do Antigo Testamento, Javé, que criou este mundo, não é o verdadeiro Deus. É um demiurgo, um artesão. Ou pior, um Deus menor, ignorante e malévolo, que se imaginou o único. Chamavam-lhe Yaldabaoth, ou Saklas, o tolo. O verdadeiro Deus Supremo é uma luz incognoscível, o pleroma, a plenitude, que reside muito para além do nosso universo. Ele é puro espírito. Não criou a matéria, porque a matéria é impura. Os seres humanos são faíscas de luz divina, aprisionadas em corpos de carne e osso, criados pelo demiurgo. A meta da vida não era a retidão, mas a libertação através do conhecimento, uma busca pela verdade que ecoa para além das prisões da matéria e do tempo. Para os gnósticos, a transgressão fundamental não era o pecado, era a ignorância. O seu oposto era a gnosis, o despertar, a tomada de consciência da própria natureza divina e a fuga da prisão material de volta à luz. Nesta visão do cosmos, Jesus não era um redentor de pecados. O pecado era irrelevante. A ignorância era a única corrente. Ele era um mensageiro da luz. Um mestre que veio para despertar as centelhas divinas adormecidas na carne. A Igreja Nascente via os gnósticos com um ódio primordial. Os bispos chamavam-lhes os primogênitos de Satanás. Os seus livros eram queimados, os seus seguidores excomungados. E o Evangelho de Judas é a quintessência do gnosticismo, o manifesto da sua seita mais radical, os cainitas, veneradores de Caim e de outros rebeldes bíblicos. Quando as primeiras páginas foram traduzidas, o acadêmico ficou chocado com a imagem de Jesus. Não era o pastor benevolente, nem o mártir sofredor. Era um Jesus que ria, um riso sardônico, duro, distante. A cena inicial. Os apóstolos reúnem-se para a Eucaristia. Recitam uma oração de agradecimento sobre o pão. Jesus aproxima-se e começa a rir. Os discípulos, ofendidos, questionam-no. Mestre, por que te ris da nossa oração? Estamos a fazer o que é correto. A resposta de Jesus é cortante. Não me rio de vós. Fazei-lo não por vossa própria vontade, mas porque é através disto que o vosso Deus será louvado. O vosso Deus. Jesus afirma, diretamente a Pedro, a Mateus e aos outros, que eles não rezam ao Pai Celestial, rezam ao Demiurgo, o Criador deste mundo defeituoso. Sem o saberem, servem o carcereiro. Os apóstolos ficam furiosos. Tu és o Filho do nosso Deus! Protestam. Jesus responde: nenhum de vós que estáis aqui me conhece. Instala-se o silêncio. Apenas um homem encontra a força para se levantar: Judas Iscariotes. Ele encara o mestre sem desviar o olhar e diz: eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu vens do reino imortal de Barbelo, e eu não sou digno de pronunciar o nome daquele que te enviou. Barbelo. Na cosmologia gnóstica, a primeira emanação do Deus Supremo, a Mãe Divina, a fonte de luz.
Judas é o único que passa no teste. O único que vê que Jesus não é o Messias judaico que veio salvar Israel, mas um emissário de um mundo superior. Jesus chama Judas à parte. Afasta-te dos outros, diz-lhe, e eu revelar-te-ei os mistérios do reino. Assim começa a sua aliança, a de um mestre com o seu melhor discípulo. Neste texto, não há traição como a entendemos, há confiança. O clímax do Evangelho é uma ordem. Jesus e Judas falam sobre o destino do mundo, sobre as estrelas, os anjos e a criação. E no final, Jesus pronuncia a frase que em 2006 se tornou manchete em todos os jornais do mundo. Mas tu irás superá-los a todos, pois irás sacrificar o homem que me veste. Pensemos nesta frase: o homem que me veste. Para o gnóstico, o corpo é vestuário, uma prisão, uma jaula. O Espírito Divino de Cristo está aprisionado no corpo humano de Jesus de Nazaré. Enquanto o corpo viver, o Espírito permanece acorrentado à matéria, ao mundo do demiurgo. Para que o Cristo pudesse regressar a casa, ao reino de Babelo, o corpo teria de morrer. O ato que a história registrou como a maior traição torna-se aqui o supremo ato de libertação. Uma verdade oculta, onde o vilão de uma fé é o herói de outra, questionando os alicerces da própria realidade. A jaula tem de ser quebrada. Jesus pede a Judas que o ajude. Ele não pode pôr termo à própria vida. Isso seria uma derrota. Tem de ser morto pelas forças deste mundo, os romanos, os sacerdotes do demiurgo. Mas alguém tem de iniciar o processo. Alguém tem de o trair. Tem de ser o melhor amigo, o mais forte de todos, aquele que conseguiria suportar o fardo de uma maldição eterna. Pedro é fraco. Os outros não compreendem. Apenas Judas é capaz. Jesus diz-lhe: serás amaldiçoado por outras gerações, mas virás a reinar sobre elas. Esta revelação inverte as polaridades do Evangelho em 180 graus. A traição transforma-se no derradeiro ato de autossacrifício. Judas não sacrifica Jesus, sacrifica-se a si mesmo. O seu nome, a sua reputação ao longo dos séculos, a sua própria alma, na percepção dos homens comuns. Ele toma o pecado sobre si para que o Mestre possa ser libertado. É uma tragédia de escala antiga. O texto do Evangelho é complexo. Grande parte é dedicada a descrever a estrutura do universo. É uma verdadeira odisseia cósmica, gnóstica. Jesus fala do grande espírito invisível que nenhum anjo jamais viu, de como, da luz, surgiu Autogênes, o autogerado, de como foram criados os éons, os mundos e os luminares. E então ocorre a catástrofe. Surge um anjo, ou éon, chamado Nebro, cujo nome significa rebelde. E outro anjo, Saclas, o tolo. Saclas diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e cria Adão e a sua companheira. Mas não é um ato de criação, e sim de aprisionamento. Ele engana-os. No Evangelho de Judas, Jesus ri-se abertamente do livro bíblico do Gênesis. Diz que o Deus dos Hebreus é Saclas, um demônio tolo que se julga soberano. E os apóstolos servem Saclas, oferecem sacrifícios no templo pensando que agrada a Deus. Mas Jesus diz a Judas: aqueles que oferecem sacrifícios, oferecem-nos aos demônios. A igreja que Pedro e Paulo construirão é, segundo este texto, uma igreja do erro. Adora o carcereiro. Ensina a ressurreição do corpo, mas o corpo é precisamente aquilo de que é preciso libertar-se. E Judas é o único que pertence à geração indestrutível, aos humanos que contêm uma centelha da verdadeira luz. Os restantes são meras criações de Saclas. Não têm alma imortal. Desaparecerão com a matéria no fim dos tempos. É uma religião elitista, severa. A salvação não é para todos, apenas para aqueles que sabem, que possuem a gnosis. A publicação da tradução, no ano 2006, provocou uma euforia generalizada. Mas um ano depois, eclodiu um escândalo acadêmico.
A professora April DeConnick, da Universidade de Rice, acusou a National Geographic de erros de tradução, de ajustar os factos para criar uma sensação. O debate principal acendeu-se em torno da palavra daimon. No texto copta, Jesus chama Judas um daimon. A equipa da National Geographic traduziu-a como espírito ou ser divino. Na filosofia grega, um daimon é um espírito guardião, uma musa, um intermediário. Mas DeConnick argumentava o contrário. Numa única palavra, num fragmento de papiro resgatado ao deserto, reside a fronteira entre o sagrado e o profano, entre o Salvador e o demônio. Uma fronteira tão tênue que talvez nunca tenha realmente existido. Nos círculos gnósticos da Antiguidade Tardia, a palavra daimon ressoava com um peso sinistro. Nesta versão dos acontecimentos, Jesus não elogia Judas. Pelo contrário, identifica-o. Tu, daimon, irás executar a mais sórdida das tarefas. Judas, nesta interpretação, não é um herói. É um instrumento do destino, um daimon em forma humana, condenado a trair pela sua própria natureza. Jesus utiliza sua essência demoníaca para se libertar do invólucro carnal. Até hoje, o debate continua aceso. Linguistas debruçam-se sobre cada palavra, cada fragmento. O papiro está severamente danificado. O contexto pede-se lacunas, como ecos num corredor do tempo. Lemos um texto com 1.700 anos, numa língua morta, e tentamos forçar o seu encaixe nos nossos conceitos modernos de bem e de mal. Mas mesmo que os céticos tenham razão, o texto permanece revolucionário. Pinta o retrato de Judas como o único que compreendeu a verdade. Uma verdade, talvez, de natureza demoníaca. As últimas linhas do manuscrito estão quase legíveis, mas o final pode ser decifrado. Judas não se enforca, não devolve as moedas de prata. O texto descreve como os escribas o vigiavam, procurando prendê-lo durante a oração, pois temiam o povo, que o via como um profeta. Aproximaram-se de Judas e disseram-lhe: "O que fazes aqui? Tu és discípulo de Jesus." E Judas, diz o texto, respondeu-lhes como eles desejavam. Recebeu o dinheiro e entregou-lhe. Fim. A história termina abruptamente no momento da entrega. Sem julgamento, sem Pilatos, sem a cruz, sem o túmulo vazio. Para a mente gnóstica, esses detalhes eram irrelevantes. O que importava era o momento da entrega, o instante em que o corpo, a prisão de carne, era entregue à destruição. A missão estava cumprida. O destino de Judas é apenas sugerido, envolto em névoa. Jesus profetiza-lhe uma visão, uma casa imensa, a qual muitos anseiam por entrar, mas não conseguem. A tua estrela, diz-lhe Jesus, desviou-se do caminho. Seria Judas também uma vítima sacrificial, tal como Jesus? 2 sacrifícios, um para a libertação do espírito, o outro para o cumprimento de um desígnio cósmico. E a reação da Igreja institucional? Oficialmente foi gélida. O Papa Bento XVI, na sua homilia de Quinta-feira Santa, poucos dias antes da publicação do texto, foi inequívoco. Judas não foi vítima das circunstâncias. Fez a sua escolha, escolheu as trevas. O Vaticano mantém a sua posição firme. O cânone está selado. Os 4 evangelhos são a verdade. Tudo o resto é heresia, material de estudo para historiadores. Contudo, nos bastidores, os teólogos admitem que o texto é perigoso, não por absolver Judas, mas por revelar a extraordinária diversidade do cristianismo primitivo. Se os gnósticos tivessem prevalecido, a fé que hoje conhecemos seria outra. Uma religião sem a cruz como símbolo de tortura, sem o culto dos mártires, despojada de hierarquias e de bispos. Uma fé centrada na experiência mística pessoal, no conhecimento direto. A Igreja de Ireneu de Leão triunfou por ser mais simples, mais acessível, melhor organizada. Ofereceu a salvação a todos, não apenas a uma elite de iniciados. O Evangelho de Judas é o eco dos vencidos, um sussurro de um caminho não percorrido,
Uma pergunta que ainda paira sobre os alicerces da fé. É a voz de uma história alternativa, uma que foi sufocada no seu berço. Durante a análise multiespectral da página 33, no ponto exato onde Jesus fala do sacrifício humano, foi descoberta uma mancha, tinta deliberadamente borrada. Alguém na antiguidade tentou apagar a palavra, ou talvez fosse a lágrima do escriba a cair sobre o papiro. A análise da pressão da escrita revela que o copista, neste preciso momento, estava profundamente perturbado. A sua caligrafia torna-se mais acentuada, mais nervosa. O homem que copiava este texto no século III compreendia que estava a redigir uma sentença de morte. Arriscava a própria vida. O livro não foi encontrado na biblioteca de um mosteiro, como os manuscritos de Nag Hammadi. Foi encontrado num túmulo. Provavelmente, um monge gnóstico, para salvar o livro dos inquisidores da Igreja Ortodoxa, ordenou que o enterrassem consigo. Escondeu-o no único lugar verdadeiramente seguro, na morte. Acreditava que, num futuro distante, num outro éon, a humanidade o encontraria e compreenderia sua mensagem. E ele tinha razão. 1700 anos depois, lemos a sua obra. Hoje, o Códice Chacos repousa no Museu Copta do Cairo, selado sob vidro, banhado em gazinete. Mas o gênio foi libertado da garrafa. Esta descoberta força-nos a repensar a própria natureza do bem e do mal. Judas, o arquétipo do traidor, o nome mais infame da história. Mas e se ele agiu não por ganância, mas por amor? E se, para salvar o mundo, ele assumiu sobre si o pecado mais pesado de todos? Nesse momento, a fronteira que separa o santo do pecador desvanece-se. O mal pode ser um instrumento do bem. A traição pode ser a mais alta forma de lealdade. Este texto é um teste à nossa maturidade. Estamos preparados para aceitar uma visão do mundo complexa, onde não existe o conforto do preto e do branco? A história de Judas não é apenas a história de um discípulo. É uma pergunta dirigida a cada um de nós. O que estamos dispostos a fazer por um propósito maior? Seríamos capazes de nos tornarmos amaldiçoados para que outros pudessem ser salvos? Judas Iscariotes esperou 1700 anos para nos fazer esta pergunta. E agora, ele encara-nos, a partir das páginas de um papiro que se desfaz. O seu silêncio é mais eloquente do que qualquer sermão. A história, afinal, está escrita na areia. E, por vezes, o vento do tempo sopra, afastando os grãos para revelar o que esteve, desde sempre, escondido sob a superfície.